indicações nos evangelhos sinóticos, além da narrativa de João. Emaús, o jantar na casa de Zaqueu, que fez Zaqueu converter-se da sua vida injusta, corrupta, não é verdade? As visitas que Jesus fazia aos amigos em Betânia, os discípulos de Emaús. E se vocês perguntarem, Jesus ainda fez questão de cear com os seus discípulos minutos antes da ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, vocês encontram um detalhe interessante. Antes de voltar ao Pai, naquele momento glorioso, já ressuscitado, a palavra diz que Jesus tomou refeição com seus discípulos longamente e lhes instruiu. Não sei se vocês já perceberam, Jesus tomou refeição com seus discípulos antes da ascensão e lhes instruiu sobre o ministério deles e sobre o mistério da redenção. Atos 1, versículo 4, é muito interessante. Jesus está sempre nos acolhendo à mesa, em todos os textos dos sinóticos até João e Atos dos Apóstolos. E ainda no Apocalipse tem um remate final muito bonito. Ele diz assim: estou à porta e bato, abra, que eu quero cear com você. Por que será que um judeu daquele tempo, que era esse homem de Nazaré, fazia questão de estar à mesa conosco, e durante uma refeição da Páscoa judaica, ele institui o sacramento privilegiado da nossa comunhão, que até hoje é celebrado na forma de ceia, com todos à mesa do Senhor. Por que isso? Muito simples, meus queridos. Jesus entende o estar juntos à mesa como uma experiência de aliança. Na época de Jesus, convidar alguém para estar junto à mesa era uma coisa muito comprometedora. Vou dar alguns exemplos. Se um de vocês tivesse uma dívida comigo, em dinheiro, não é? Se um de vocês tivesse uma dívida comigo, vocês iam ver que na época de Jesus, se eu convidasse essa pessoa para jantar, significava que eu estava perdoando a dívida. Era assim que funcionava. Se eu tivesse uma dívida com você e convidasse para jantar, significava saldar a dívida. Na época de Jesus, meus queridos, estar junto à mesa era muito mais do que hoje na nossa cultura da correria, da dispersão. Quantos de nós tem que esperar o fim de semana para estar à mesa com a família toda, não é verdade? Então, o estar à mesa para Jesus, como israelita que ele era, significa dispor-se a uma nova aliança. Aquele que não se dispõe à aliança não se senta à mesa, come separado. Em Gálatas 2, os apóstolos fazem aliança com os gentios convertidos, e isso é celebrado na mesa. No Antigo Testamento, a aliança celebrada pelo salmista, Salmo 22, preparas a mesa, a taça transborda. Abraão faz aliança com os povos de Canaã, quando oferece o dízimo e come pão e bebe vinho com Melquisedeque. Então, queridos, estar à mesa, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, já era na época de Jesus um gesto que podemos até dizer sacramental, porque era muito forte naquela cultura que o estar à mesa juntos significa: meu irmão, minha irmã, eu me disponho a renovar a minha aliança e a fazer uma comunhão
de compromisso com você. E por isso Jesus decidiu fazer e instituiu nas vésperas da sua paixão e ressurreição o sacramento que hoje celebramos até hoje na forma de ceia, a ceia do Senhor, a ceia pascal cristã, a ceia da nova aliança, a ceia eucarística. Esse é o primeiro grande elemento da Eucaristia, a aliança. Você pode estar em pecado, você pode ser imperfeito, a sua vida de fé é uma vida perseverante, não é uma vida de prêmios, porque ninguém merece, a comunhão é dada. Mas o que Deus pede é: aproxime-se da mesa, disposta a renovar a sua aliança. Pecou, arrependa-se e aproxime-se da mesa. Peça perdão e comungue, porque se depender da vontade de Deus, Ele não gostaria de excluir ninguém. Nós nos excluímos quando a gente rompe a aliança e precisa se reconciliar. Isso é muito importante. Vai, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então a Eucaristia, ela nasce desses momentos de comunhão e de aliança que Jesus tem com os apóstolos. Como nessa cena, é durante o jantar que a pecadora se aproxima, manifesta o seu arrependimento e faz um gesto de comunhão com Jesus, trazendo junto à mesa a sua contrição e mostrando-se disposta a ser daquele dia em diante um discípulo. Foi durante uma refeição com Jesus que Zaqueu, corrupto e injusto, se converte e retorna o que roubou aos pobres. Foi durante uma refeição com Jesus que o povo peregrino, aleijado, ferido, pobre, se alimenta na multiplicação dos pães e entende que esse é o Salvador e o Messias. Foi durante uma refeição com Jesus que 2 discípulos, fugindo de Jerusalém, decepcionados, desistindo da missão, renovam a aliança e voltam a Jerusalém pregando, os discípulos de Emaús. E podemos até dizer que Jesus já nasce Eucaristia. Qual é a cidade onde Jesus nasce? Em que cidade Jesus nasce? Em que cidade Jesus nasce? Está fraco? Belém. E onde ele é colocado logo depois do parto? Numa caminha? Não, na manjedoura. Por que ele é colocado na manjedoura? Manjedoura é o lugar de comer. Se fosse de beber, seria bebedouro. Manger, mangiare, comer. Jesus é colocado na manjedoura, porque ele já nasce pão da vida. É um símbolo, é um sinal do Evangelho. E o que significa justamente a palavra Belém em hebraico? Como é que se diz Belém na língua de Jesus? Bet Lahem. Bet Lahem. O que significa Bet Lahem na língua de Jesus? Todo mundo vai tirar 0 em hebraico. Vão tirar 0 na prova de hebraico. Belém, Bethlehem, significa literalmente a casa do pão. A palavra Bethlehem em hebraico é padaria, panifício, panificadora. Não sabiam? Então louve a Deus porque você aprendeu algo mais sobre a palavra dele. Aliás, estudem, formem-se, vão para águas mais profundas, entendam a beleza e o vigor de cada vírgula do Evangelho e a nossa vida se transforma. Então a Eucaristia, ela traz consigo, até hoje no altar, todas essas práticas de mesa que Jesus tinha. É como se Jesus dissesse: já jantei com Zaqueu, já jantei com Lázaro, Marta e Maria, já jantei com 2 ministros decepcionados e desistindo do trabalho em Emaús, já jantei com a humanidade ferida, machucada na multiplicação dos pães.
porque eu nasci